Ora, bem-vindos a mais um webinar sobre teoria do caos e dinâmica não linear. Este é o terceiro webinar da série e em cada vídeo da série de webinars eu coloco o link para a playlist do YouTube. É importante que antes deste webinar vejam os anteriores, nomeadamente e principalmente o anterior, em que introduzimos o conceito de mapa dinâmico. Portanto, os webinars vão construindo progressivamente, vão desenvolvendo progressivamente toda a base científica relacionada com a dinâmica não linear e a teoria do caos, introduzindo os conceitos fundamentais progressivamente logo. Um webinar está ligado aos webinars anteriores, daí que seja colocada o link para a playlist do YouTube desta série de webinars. Portanto, no primeiro webinar nós desenvolvemos a perspectiva geral, portanto, uma overview daquilo que iam ser, que é a temática destes webinars e que se situa na área da dinâmica não linear, teoria do caos, ciências da complexidade. Neste webinar, no segundo webinar, vimos o conceito de mapa dinâmico, portanto, como modelo da dinâmica e a ligação entre o mapa dinâmico e a modelação da dinâmica de um sistema, e nesse sentido, o mapa dinâmico é o nosso modelo que nos permite simular o sistema em questão, simular as diferentes dinâmicas de um sistema e analisá-las. Para já, nós estamos a lidar somente com dinâmicas determinísticas, portanto, não vamos estar a pensar em questão de nenhuma aleatoriedade externa modelada por processos estocásticos, questão que já falámos nos webinars anteriores, em que já referimos estes conceitos. Um, mas agora, neste webinar especificamente, vamos analisar uma das questões onde ficámos no webinar anterior, em que simulámos um exemplo de um mapa dinâmico, e neste caso, mapa dinâmico, revendo o webinar, ou retomando o webinar anterior, expressa a regra, é uma função matemática que expressa a regra dinâmica na transição de estado ou na transição de valor de uma variável dinâmica de um momento para o momento seguinte, considerando aqui uma dinâmica em tempo discreto. Portanto, para já nós vamos estar a trabalhar essencialmente com a dinâmica em tempo discreto, principalmente porque é onde conseguimos os conceitos fundamentais da teoria do caos, incluindo a ligação, por exemplo, com a teoria dos autómatos e todo um conjunto de ferramentas fundamentais, pode ser é construída a partir desses modelos em tempo discreto, além de que fazem ligação direta para as sucessões cronológicas, portanto, as time series, em que nós temos observações em diferentes momentos do tempo e uma sequência de valores. Portanto, estamos a lidar com sucessões de valores. E então aquilo que explica a ligação entre o valor de uma variável dinâmica num determinado momento para o momento seguinte, portanto, para o valor seguinte da sucessão, é essa função dinâmica que corresponde ao nosso mapa dinâmico, ao conceito de mapa. Isso nós já trabalhamos em detalhe no webinar anterior, estamos só a rever aqui algum ponto. Neste webinar vamos ver os pontos fixos propriamente ditos, que nós já vimos no webinar anterior, um exemplo de ponto fixo, mas agora vamos generalizar o conceito, ver em detalhe e a análise de estabilidade de pontos fixos, o que nos vai permitir também estabelecer uma ponte para as bifurcações, conceito que já introduzimos neste webinar. E também vamos fazer uma ponte para alguns conceitos do âmbito da sinergética, que é uma das escolas de complexidade, é a chamada Escola de Stuttgart, de Hermann Haken, e permite-nos fazer essa ponte, começarmos a fazer essa ponte para as diferentes escolas da área da complexidade e da investigação na área da complexidade. Portanto, o meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado da Universidade de Lusófona, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações, no Polo Universitário de Lisboa, no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos. Investigo em teoria do caos, ciências da complexidade, ciência do risco, estratégia e intelligence. Esta série de webinars está integrada num projeto Umbrella de IDA Internacional Chaos Theory and Complexity Sciences, sob desenvolvimento no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos, e está também ligada às aulas de Matemática 1 da Licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade de Lusófona e à investigação acima referida. Um, Portanto, vamos ao conceito de ponte.
fixo, retomando o conceito de ponto fixo. Basicamente, um ponto fixo é um estado estacionário, ou seja, é uma dinâmica de estado estacionário, ou seja, não muda ao longo do tempo, está sempre naquele valor. Basicamente, o valor seguinte, numa sucessão de valores, é igual ao valor anterior, está parado, portanto, não altera. Podemos expressar isso nos seguintes termos: xt mais um, o valor seguinte na sucessão de valores de uma dada variável dinâmica, é igual ao valor anterior, xt mais um igual a xt. Equivalentemente, podíamos também expressar xt igual a xt menos um. É exatamente a mesma coisa, o valor seguinte é igual ao valor anterior. Considerando então o mapa dinâmico como uma função matemática que liga a variável ou mapeia o valor da variável no momento seguinte, dado o valor da variável do momento anterior, portanto, xt mais um igual a f de xt. Também podíamos expor x de t igual a f de xt menos um, é equivalente, portanto, a expressão matemática da função é a mesma, é só uma questão da mudança do índice. Portanto, mas vamos trabalhar, temos estado a trabalhar xt mais um, portanto, o valor seguinte, em função do valor atual, portanto, xt, considerando que estamos a observar em xt, portanto, vamos então considerando assim, xt mais um igual a f de xt, e agora, neste webinar, vamos estar a trabalhar com a base abstrata, depois nos webinars seguintes, já em geral, portanto, nos webinars seguintes vamos ver diferentes exemplos. Portanto, este webinar, na verdade, está partido em três partes. É porque temos para já a análise geral do conceito de ponto fixo, depois vamos ter uma exemplificação, um webinar seguido a este, em que vamos exemplificar com um mapa linear, e depois vamos ter um outro webinar que vai trabalhar com o mapa logístico, que nos vai permitir fazer depois a ponte para a teoria do caos. Mas, portanto, para já vamos olhar para o mapa dinâmico. Portanto, temos o conceito de ponto fixo geral para um mapa dinâmico. O xt mais um igual a xt. Ora, mas se xt mais um é o resultado da função f aplicada ao valor da variável em x de t, portanto, xt mais um igual a f de xt, segundo o mapa dinâmico, eu posso, nesta zona azul, portanto, calcular os pontos fixos a partir da resolução de uma equação, como se xt mais um igual a f de xt, isso equivale a dizer que portanto, xt mais um igual a xt no conceito de ponto fixo. Portanto, o ponto fixo é uma situação em que o estado está, em que é a dinâmica de estado estacionário. Então, o f de xt é igual a xt, substituindo xt mais um por f de xt. Então, o f de xt menos xt é igual a zero. Ora, é essa equação que nós temos de resolver para encontrarmos os pontos fixos de um mapa dinâmico. Portanto, considerando uma função geral dinâmica, ou seja, o nosso conceito de mapa dinâmico, se fizermos f de xt menos xt igual a zero e resolvermos esta equação, encontramos os pontos fixos. Portanto, isso é o primeiro passo, quando temos um mapa dinâmico para encontrar os nossos estados estacionários, portanto, um equilíbrio dinâmico de estado estacionário, em que não muda ao longo do tempo, está sempre naquele valor. Nós podemos calcular a partir destes termos, a partir desta equação. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é a análise de estabilidade. Porquê é que o conceito de ponto fixo é assim tão importante? Para já é um estado estacionário que é relevante desde logo, considerando em termos de equilíbrio dinâmico. E, por exemplo, na teoria de jogos evolucionária, os pontos fixos corresponderiam a equilíbrios de jogo. Equilíbrios, os chamados equilíbrios, se forem estáveis, seriam equilíbrios evolucionários estáveis. Isso é um exemplo de uma aplicação deste conceito. Por exemplo, no caso do mercado, um equilíbrio dinâmico em que o preço de mercado, o equilíbrio de preço entre oferta e procura, se não houvesse alteração de condições do mercado, portanto, poderíamos ter uma situação de equilíbrio parado também, ou seja, em que estava permanentemente naquele preço de equilíbrio, naquelas quantidades de equilíbrio. No entanto, na dinâmica não linear aplicada à economia, podemos ter equilíbrio de mercado entre a oferta e a procura, no entanto, haver uma mudança.
que tem que ver com a própria dinâmica de mercado, com a mudança em condições permanente, e aí nós temos um processo coevolucionário entre oferta e procura, mantendo o equilíbrio sempre de mercado, mas podemos não ter equilíbrio dinâmico. Portanto, equilíbrio dinâmico não é necessariamente equilíbrio dinâmico de ponto fixo, portanto, ou seja, de estado estacionário. Estado estacionário, um equilíbrio dinâmico de estado estacionário não é necessariamente podemos ter equilíbrio de mercado e não ter um estado estacionário. Portanto, esse é um ponto central. O que significa que podemos, por exemplo, ou seja, não são sinónimos equilíbrio de mercado com equilíbrio dinâmico de estado estacionário do ponto de vista da aplicação deste tipo de dinâmica não linear à economia, à gestão mesmo, isso é um ponto relevante. Portanto, podemos ter preços e quantidades de equilíbrio que mudam ao longo do tempo de acordo com uma regra dinâmica. Essa regra dinâmica está relacionada com dinâmicas próprias nas condições de equilíbrio de mercado e mesmo que o preço de equilíbrio, haja um preço de equilíbrio e quantidades de equilíbrio em cada momento do tempo, elas vão depender do tempo e flutuar ao longo do tempo, e aí podemos ter ciclos económicos, podemos ter caos por aí adiante. É uma das entradas do caos na economia. Outra entrada é em situações longe do equilíbrio de mercado, em que há dinâmicas de reequilibração no mercado e feedback, e em contexto de economia evolucionária, nós depois teríamos esse tipo de dinâmica também não linear. Mas podemos ter caos, uma dinâmica caótica nas quantidades de equilíbrio e no preço de equilíbrio e ter sempre equilíbrio de mercado. Portanto, esse é um ponto relevante, ou seja, ponto fixo em termos de equilíbrio estacionário não é necessariamente equivalente a equilíbrio de mercado, porque podemos ter equilíbrio de mercado sem termos uma dinâmica de ponto fixo. Portanto, fazendo esta ressalva acerca de aplicações da dinâmica não linear à economia e à gestão, vamos olhar um pouco melhor então para o conceito de ponto fixo e para a análise de estabilidade. Portanto, para calcularmos o ponto fixo, temos de resolver esta equação que está aqui a azul. Pode haver um ou mais pontos fixos para uma determinada função dinâmica, ou seja, para um determinado mapa. Agora, a questão que se coloca é se esse ponto fixo é estável ou instável. O que é que significa ser estável? Na verdade, pode ser estável, neutro ou instável. Já vamos ver depois a questão do neutro. Mas vamos pensar em termos de estabilidade. Estabilidade significa que o ponto fixo é um atrator, ou seja, atrai a dinâmica do sistema. Ou seja, pelo menos atrai um conjunto de órbitas que começam numa vizinhança do ponto fixo, vão tender para o ponto fixo. Portanto, isso nós vimos o caso de uma dinâmica transiente que depois tendia para o ponto fixo no final do webinar anterior. Portanto, isso é um exemplo de como uma dinâmica pode tender para um ponto fixo. Ao fim de algumas iterações, temos primeiro a chamada dinâmica transiente, ou seja, transitória, e ela depois vai tendendo para o ponto fixo. Depois iremos ver muitos exemplos disso. E vamos ver exemplos precisamente aplicado à área da economia e de gestão, portanto, nos próximos webinars, em que ilustraremos exatamente essa questão. Portanto, temos a questão da estabilidade do ponto fixo, ou seja, um ponto fixo é estável se atrai órbitas que começam numa vizinhança próxima. Então, estamos a lidar com estabilidade local. Também essa estabilidade pode ser uma estabilidade global também, ou seja, para qualquer condição inicial do nosso espaço de estados alternativos, ou seja, espaço de valores alternativos para a nossa variável dinâmica, também considerar chamado espaço de fases, conceito fundamental. Já falámos no webinar anterior e recuperamos aqui e vamos trabalhar isso em vários exemplos, portanto, nos webinars seguintes. Mas, portanto, para qualquer valor, um ponto fixo é globalmente estável se qualquer condição inicial, nesse espaço de fases, tender para esse ponto fixo ao longo do tempo. Portanto, mas a estabilidade do ponto fixo é trabalhada a partir de um conceito de estabilidade local. Aqui entramos na componente topológica da teoria da dinâmica não linear, porque estamos a lidar com condições locais, ou seja, vizinhanças próximas do ponto fixo, considerando uma vizinhança próxima em termos de distâncias euclidianas, por exemplo, e aqui vamos trabalhar essencialmente com o espaço euclidiano, portanto, aliás, vamos trabalhar com o espaço euclidiano,
Portanto, e o espaço euclidiano basicamente é definido pela distância de Euclides, portanto, por uma distância euclidiana. E basicamente é a distância, é a métrica normal, a chamada métrica euclidiana, do espaço e considerando então essa definição de uma vizinhança próxima, de um ponto fixo. Ora bem, então, tendo esta, tomando com esta ressalva, portanto, vamos considerar as condições de estabilidade local em torno do ponto fixo. Ora, em termos de estabilidade local de um ponto fixo, aquilo que acontece é que nós temos, considerando que P é um ponto fixo, ou seja, se eu estou nesse ponto fixo e aplico a minha função dinâmica, o valor seguinte da minha função, o f de P, vai ser igual a P. Portanto, ou seja, não altera ao longo do tempo. O valor seguinte é igual ao valor anterior, que é o meu ponto fixo. Portanto, considerando P esse ponto fixo, pretende-se analisar, e pode haver mais do que um, como iremos ver, pretende-se analisar as condições de estabilidade e o perfil de estabilidade em torno desse ponto fixo. Então, para isso, nós vamos considerar como a regra geral, vamos mesmo obter neste webinar quais é que são as regras gerais de estabilidade de um ponto fixo. Então, considerando um desvio pequeno em relação a esse ponto fixo, e aqui representamos o símbolo para as quantidades pequenas na matemática, geralmente consideramos delta ou epsilon. Aqui estamos a considerar o epsilon um desvio muito pequeno em relação ao ponto fixo, daí o conceito de desvio local, ou seja, considerando que x de t se desvia do ponto fixo por uma quantidade muito pequena, epsilon t, esse desvio, epsilon-t, também pode ser expresso por x de t menos p. Portanto, é o desvio entre x, o valor da variável x de t, no momento t, o ponto fixo. Portanto, epsilon-t é igual a x de t menos p. Ora, considerando esse desvio pequeno, a questão que se coloca é qual é que é o valor seguinte da nossa variável a partir de xt. Ora, se começássemos em P, já sabíamos que o valor seguinte era P, porque é o ponto fixo. Agora a questão é como é que se comporta o desvio em relação a esse ponto fixo. Se diminui, logo temos estabilidade do ponto fixo. Se diminui com as iterações, conceito de iteração, vimos no webinar anterior, se diminui com as iterações, ou se esse desvio em relação ao ponto fixo, ou se aumenta com as iterações. Se diminui com as iterações, temos um ponto fixo estável, ou seja, as órbitas que começam próximas do ponto fixo vão tender para esse ponto fixo. Se o desvio aumenta com as iterações, então elas vão se afastar desse ponto fixo. Então vamos considerar o próximo valor de x de t é x de t mais 1, que resulta da aplicação da minha função dinâmica, ou seja, do meu mapa dinâmico f de x de t, aplico para x de t mais 1. Portanto, isso é uma iteração. Então, o que é que acontece? Qual é o desvio do x de t mais 1 em relação ao ponto fixo? É o meu epsilon de t mais 1. Portanto, se x de t se desvia epsilon t em relação ao ponto fixo no momento t, então, x de t mais 1 vai se desviar epsilon de t mais 1 em relação ao ponto fixo. Como é que eu calculo o desvio? Fazendo x de t mais 1 menos p. Ok, esse é o meu epsilon de t mais 1. Mas, agora há aqui uma questão. O x de t mais 1 é igual ao f de x de t. Portanto, estou a considerar esta parte final do diapositivo. Então, eu posso substituir naquela igualdade o x de t mais 1 a f de xt por f de xt. Portanto, então o epsilon t mais 1 basicamente é igual ao f de xt menos p. Mas o xt por seu turno é igual a quê? É igual ao ponto fixo mais aquele pequeno desvio. O xt está desviado do ponto fixo por um pequeno desvio que é epsilon t. Portanto, o epsilon t mais 1 vai ser igual a f, ao meu mapa, avaliado em p mais epsilon t menos o meu ponto fixo. Portanto, esse é o meu desvio seguinte. E a questão é qual é que é a relação entre este desvio, εt mais 1, e o desvio εt. É esta análise que que nós temos de fazer. Ora, para fazermos esta análise, há aqui uma questão que se coloca. Portanto, se reparar, para calcularmos o εt mais 1, o P é o meu ponto fixo. A questão é qual é que é o valor de f de P mais εt. Portanto, como é que eu calculo isto? Esta soma, P mais εt, que é o meu desvio.
E o desvio pode ser positivo ou negativo, portanto, é pequeno. Portanto, a ideia é que é pequeno. Ora, mas para já não estou a pensar na dimensão desse desvio. Já vamos pensar na dimensão desse desvio daqui a um passo. Portanto, a questão é que para saber qual é que é o epsilon t mais um, o P já o sei. Agora a questão é qual é que é o F de P mais epsilon t. O epsilon t também é conhecido, o P é conhecido. Qual é que é o valor de F de P mais epsilon t? Ora, aqui a questão que se coloca é que para uma análise local é útil aplicar aqui a série de Taylor. A série de Taylor de uma função geral avaliada em um é igual a f de A mais f' de A vezes u menos A mais f duas linhas de A dividir por 2 fatorial vezes u menos A tudo elevado ao quadrado mais f três linhas, portanto aqui estou a calcular primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, agora o f três linhas de u a dividir por 3 fatorial vezes x menos u ao cubo. E assim sucessivamente, portanto, tenho uma soma infinita. Portanto, terceira derivada, temos 3 fatorial elevado ao cubo, quarta derivada, portanto, e assim sucessivamente. Portanto, a n-ésima derivada vai dividir por n fatorial, avaliada aqui não é em u, é em a, eu aqui enganei-me, é um menos, houve aqui uma ligeira mudança. Vou voltar a partilhar aqui o diapositivo para fazer a alteração direta no diapositivo, se conseguir, ok. Partilha lá, ok, já consigo. Aqui é f de A, um menos A, porque eu mudei aqui um bocadinho a notação, um menos A ao cubo, e assim sucessivamente, até que para a n-ésima derivada, portanto, eu tenho f de muitas linhas, portanto, são n linhas, é a n-ésima derivada, uh, divide, isto é linha, ups, linha, divide por n fatorial, a n-ésima derivada, divide por n fatorial, u menos a elevado a n. Portanto, houve ali uma mudança de notação, mas aproveito para também colocar aqui a fórmula para o caso geral. Portanto, ok. Então vamos voltar a ver. Portanto, interromper compartilhamento, compartilhar outra vez. Portanto, tá. Estamos a andar. Ok, tá. Ahm, e tá compartilhado. Ok. E temos então a fórmula de Taylor. Isto é para uma função geral, portanto, aqui não estou a considerar especificamente o mapa dinâmico. Esta fórmula é uma fórmula para uma função geral. O que é que aquela linha ali foi parar um bocadinho mais acima, portanto, na fórmula, deixem-me só tirar aqui para pôr, para não ficar um bocadinho mais acima, três pontinhos. Foi. Pimba. Ok, assim já está mais bonito. Interromper compartilhamento. Compartilhar geral. Ok. Está. Deixem-me gravar o sistema. Gravo aqui, ok. E vamos compartilhar outra vez então. Compartilhar. Ok. O que acontece aqui portanto, aqui temos a fórmula Taylor geral. Pressuposto nestes webinars é que são conhecidos o conceito de fatorial, portanto, ponto um. É conhecido também o conceito de derivada. Portanto, quem não conhece terá de rever, ou quem não se lembra desses conceitos terá de rever esses conceitos. Portanto, basicamente, aquilo que temos então a nossa série de Taylor geral, portanto, temos aqui uma soma infinita, isso é o conceito de série em matemática, em termos de soma infinita. Ora bem, no nosso caso, portanto, nós queremos avaliar, a série de Taylor aqui é útil como ferramenta para avaliarmos o comportamento local em relação ao ponto fixo quando o epsilon t é pequeno. Portanto, aqui nós vamos substituir o u por f de p mais epsilon t. F de p mais epsilon t. E o A, o nosso A aqui, é substituído pelo nosso ponto fixo. Então vamos olhar
para esta série de Taylor. Portanto, eu consigo avaliar o mapa dinâmico em FTP mais εt é exatamente igual a FTP, portanto, o meu ponto fixo, que basicamente isto vai dar P, mais primeira derivada avaliada em P a multiplicar por quê? Porque, portanto, se eu substituir o U por P mais εt, vou substituir aqui o U por P mais εt menos P. Ora, o P menos P vai cortar, portanto, aqui vai ficar a primeira derivada. Se o P menos P vai cortar, vai só sobrar epsilon t. Portanto, este primeiro termo nesta soma infinita fica f' de P vezes epsilon t. Ok, portanto, tenho f de P mais f' de P vezes epsilon t. Agora, segunda derivada, avaliada no ponto fixo, a dividir por 2 fatorial, tenho aqui P mais epsilon T menos P, porque o P mais epsilon, eu substituo o A por P. O A é substituído por P e o U é substituído por P mais epsilon T. Ora, se fazendo esta substituição, o P corta com menos P e isto fica elevado ao quadrado. E tenho F duas linhas de P a dividir por 2 fatorial, epsilon no quadrado. Ali vai ficar epsilon ao cubo, ali epsilon elevado a n e estou a fazer uma soma infinita. Agora a questão que se coloca é que se eu tenho uma quantidade muito pequena, epsilon t é muito pequeno, ao elevar ao quadrado ainda fica mais pequeno ao elevado ao cubo ainda fica mais pequeno e assim sucessivamente. Ou seja, aquilo tende muito rapidamente para zero. Portanto, estes termos ditos de ordem superior nesta fórmula vão tender para zero. Portanto, para uma quantidade extremamente pequena, muito próxima de zero, muito próxima do ponto fixo, eu posso ignorar estes termos de ordem superior e fazer a seguinte aproximação, ou seja, esta linearização. Portanto, ignoro todos os termos de ordem superior e fico só como f de p mais epsilon t é aproximadamente igual para um epsilon t muito pequeno, ou seja, muito próximo do ponto fixo, daí que seja uma análise local, muito próximo do ponto fixo, é igual à função avaliada no ponto fixo, mais à derivada da função, portanto, do meu mapa dinâmico avaliada no ponto fixo, vezes epsilon t. É a chamada aproximação de primeira ordem, f de p mais epsilon t, é aproximadamente igual a f de p mais a primeira derivada multiplicada por epsilon t. Então, o desvio em epsilon de t mais um é igual a quanto? É igual a f de p mais epsilon de t menos p, menos o meu ponto fixo. E isso é aproximadamente igual a quê? É aproximadamente igual, usando aquela aproximação de primeira ordem, eu vou obter para este f de p mais epsilon t substituindo, vou obter f de p mais f' de epsilon de t menos p. Ora, eu posso mudar a ordem, portanto, aplicar aqui a propriedade comutativa e fico com f de p menos p mais f' de P vezes epsilon de T. E tenho a minha fórmula para o erro no momento seguinte, expressa a partir da minha fórmula para o erro no momento anterior e do ponto fixo. Ora, se isto é um ponto fixo, o f de P vai ser igual a P, porque não muda com o tempo. Então aqui fica com P menos P. O P corta com o P e sobra somente f' de P vezes epsilon t. Portanto, o meu erro no momento seguinte é igual ao E, é aproximadamente igual, desde que eu considere, comece com um desvio muito pequeno em relação ao ponto fixo, um desvio muito pequeno em relação ao ponto fixo, o erro no momento seguinte vai ser aproximadamente igual ao erro no momento anterior, multiplicado pela derivada do mapa avaliada no ponto fixo. Ora, embora o f de p seja igual a p, a derivada não é necessariamente igual a p. Portanto, a derivada do mapa, avaliada no ponto fixo, vezes o epsilon t, dá-me o meu erro no momento seguinte. Portanto, e a minha questão é então perceber se o erro aumenta ou diminui. Ora, se o erro, e aqui o erro pode ser positivo ou negativo, considerando em módulo, considerando esse erro em módulo, o erro diminui
em relação ao momento anterior, também considerando em módulo, o erro no momento anterior, se o f' de p a multiplicar pelo epsilon-t, portanto, pelo erro no momento anterior, for inferior, isto porque o epsilon de t mais um é aproximadamente igual a f' de p vezes epsilon de t, é desta ordem. Então, se o erro no momento seguinte em valor absoluto é menor do que o erro no momento anterior em valor absoluto, caso em que o ponto fixo atrai as órbitas próximas, é o caso do ponto fixo estável. Portanto, se isto em módulo, se em módulo for inferior a epsilon de t em módulo. Portanto, se em módulo o erro no momento seguinte for inferior ao epsilon de t, em módulo também, então o ponto fixo atrai as órbitas próximas. Portanto, o erro diminui em termos de valor absoluto. Portanto, está cada vez mais próximo está mais próximo no momento seguinte do meu ponto fixo do que no momento anterior, em termos gerais. Portanto, o que significa que aquilo que acontece aqui é que as órbitas estão a tender para o ponto fixo. Ora, considerando então em módulo, o f' de p vezes substituindo o epsilon t mais um pela aproximação de primeira ordem, f' de p vezes epsilon t em módulo, tem de ser inferior a epsilon t em módulo. Agora, o passo seguinte é separar, como tenho aqui uma multiplicação, f' de p em módulo vezes epsilon t é igual ao módulo de f' de p vezes o módulo de epsilon t. Portanto, a seguir, o que é que eu posso fazer? Posso passar esta quantidade em módulo, que é o epsilon t em módulo, para o outro lado dividindo. Então fico com a seguinte inequação. F' de p tem de ser inferior a epsilon t a dividir por epsilon t em módulo. Portanto, epsilon t em módulo a dividir por epsilon t em módulo. Ora, isto como é a mesma quantidade, corta, corta, fica 1. Então, o ponto fixo atrai as órbitas próximas, é estável se o f' de p em módulo, se a derivada em módulo avaliada no ponto fixo for inferior a 1. Primeira condição. Esta é a condição de estabilidade. É neutro quando acontece o seguinte: o valor seguinte em módulo é igual ao valor anterior em módulo. Ora, mas isso trabalhando da mesma forma, como no caso acima, e resolvendo, portanto, fazendo a substituição de primeira ordem, eu vou obter que ele é neutro. Portanto, o neutro significa o quê? Não te está nem a atrair, nem a repelir. Ou seja, não é nem estável nem instável. Portanto, as órbitas que começam próximas do ponto fixo nem se afastam nem se aproximam do ponto fixo. A distância delas em relação ao ponto fixo é conservada, mantém-se a mesma. Portanto, se começam próximas do ponto fixo, mantêm-se próximas desse ponto fixo. O desvio nem aumenta nem diminui, mantém-se constante. Ora, para o desvio se manter constante, o que é que tem de acontecer? A derivada no ponto tem de ser igual em módulo a 1. O que significa que a derivada no ponto tinha de ser ou igual a 1 ou igual a menos 1. Ok. Portanto, em módulo é igual a 1. Esse é o caso em que o ponto fixo é neutro. Caso em que o ponto fixo repele as órbitas próximas, que começam próximas do ponto fixo, portanto, aí o ponto fixo é instável. Ora, é instável quando a derivada em módulo, fazendo exatamente o mesmo trabalho, é como no primeiro caso, mas aqui a inequação é ao contrário, portanto, o desvio em relação ao ponto fixo, em termos de valor absoluto, cresce com as iterações. Basicamente, aquilo que acontece é que a derivada em módulo, avaliada no ponto fixo, é superior a 1. Portanto, se a derivada no ponto fixo em módulo é inferior a 1, ele é estável. Se é igual a 1, ele é neutro. Se é superior a 1, ele é instável. Ora, temos aqui já a condição de estabilidade do ponto fixo, explicada do ponto de vista matemático, calculando a partir da fórmula de Taylor. Ora bem, então temos as três condições de estabilidade. Estável se a derivada em módulo do mapa avaliada no ponto fixo é inferior a 1, ou seja, se a derivada do mapa avaliada no ponto fixo está entre menos 1 e 1, ele é estável. É neutro se a derivada em módulo avaliada no ponto fixo é inferior a 1. Não, é igual a 1.
aqui teria de ser igual a um, portanto, há aqui, esqueci-me de mudar o valor, portanto, vamos alterar aqui, igual a um, ok, não é aqui, que é igual a um, portanto, aqui seria o estável, o neutro, portanto, vamos outra vez ao compartilhar, interromper compartilhamento, compartilhar para garantir que, ok. Portanto, se é neutro, se a derivada em módulo no ponto fixo é igual a um, ou seja, se essa derivada avaliada no ponto fixo é igual a menos um ou igual a um. Instável, se a derivada em módulo é superior a um, ou seja, neste caso, se a derivada avaliada no ponto fixo é inferior a menos um ou superior a um. Agora, há aqui uma questão que se coloca. Já agora, se a derivada no ponto fixo for igual a zero, o valor seguinte, se a derivada no ponto fixo for igual a zero, há aqui uma questão interessante. Ele é estável, o ponto fixo é estável, e tem aqui há aqui um ponto um ponto específico. Repare-se, o valor da função, o valor do erro, a distância em relação ao ponto fixo, se a derivada em módulo for igual a zero, o valor da função vai ser igual exatamente, vai ser aproximadamente igual ao valor da função no ponto fixo. Aquilo que vai acontecer é que o erro vai ser de zero na iteração seguinte. Se começarmos com condições iniciais muito próximas do ponto fixo, na iteração seguinte vamos obter o ponto fixo. Numa aproximação de primeira ordem, vai ser exatamente igual ao ponto fixo. Porquê? Porque a derivada no ponto vai ser igual a zero. Se essa derivada no ponto é igual a zero, isto vai dar zero. E o f de p mais epsilon t vai ser igual a f de p. Portanto, isto se começarmos com uma órbita muito próxima do ponto fixo. Vai ser aproximadamente igual ao ponto fixo logo na iteração seguinte. No caso de uma distância ligeiramente maior, aí vai se aproximar do ponto fixo, mas vai depender o perfil de aproximação do ponto fixo vai variar. Vamos ver o que é que acontece. Este caso do igual a zero corresponde ao perfil de convergência, a um perfil de convergência monotónico muito rápido. Portanto, aquilo que se chama um perfil de convergência monotónico rápido, mas em que basicamente no valor seguinte vai coincidir com o ponto fixo. Portanto, praticamente essa é a ideia. Na iteração seguinte obtemos logo o ponto fixo. Vamos ver o que é que acontece aqui nas condições de estabilidade, porque há aqui uma questão que se coloca. Se for inferior a menos um ou se for superior a um, é a mesma coisa? O perfil de convergência? Ou, neste caso, de divergência? E se estiver entre menos um e um, como é que é o perfil de convergência para o ponto fixo? Aqui diverge, ali converge. Portanto, se o ponto fixo for estável, converge. Se o ponto fixo for instável, diverge. E a questão é qual a convergência, qual a divergência. E aqui temos um ponto específico. Se P é um ponto fixo de um mapa dinâmico, já sabemos quando é que ele é estável, instável, portanto, ou neutro. Portanto, ele é neutro nesta circunstância. Por vezes há situações em que poderia ser estável, instável ou neutro, no caso em que em módulo é igual a 1, mas portanto, em termos gerais, temos o ponto fixo neutro. Portanto, embora em algumas obras haja esta consideração desta possibilidade de estabilidade ou instabilidade simulada localmente, pode ter de ser simulada, mas, portanto, neste caso, considera-se, em termos gerais, quando nós temos a derivada em módulo exatamente igual a um ponto fixo, temos um ponto fixo neutro. Mas às vezes há ali há algumas transições dependendo da distância em relação ao ponto fixo. Daí que algumas obras considerem, alguns autores considerem que o ponto fixo, no caso da derivada ser exatamente igual a um, pode ser estável, instável ou neutro, dependendo da distância em relação ao ponto fixo e do perfil do mapa geral. Mas em termos gerais, estamos a considerar numa análise local, mesmo local, muito próxima do ponto fixo, temos neutralidade do ponto fixo. Se o desvio for um bocadinho maior, isso depende daquilo que se chamam as bacias de atração. Portanto, mas isso é um caso mais geral.
Portanto, em termos gerais, consideramos que a derivada em módulo, numa análise local, para epsilon suficientemente pequeno, quando em módulo é igual a 1, o ponto fixo é considerado neutro. Portanto, se é inferior a 1 a derivada em módulo, numa análise local, ele é estável, se é superior a 1 em módulo, ele é instável. Agora, há aqui uma questão que se coloca que é o perfil de estabilidade. Se essa derivada, portanto, se é superior a 1, o ponto fixo é instável. É instável, mas temos aqui duas regiões, para f' de P menor que 1, menos 1, e aqui é superior a 1 em módulo, ou superior a 1. Portanto, nesses casos, se for inferior a menos 1 em módulo, a derivada, ela é instável com perfil de divergência oscilatório, ou seja, eu obtenho oscilações crescentes para longe do ponto fixo. Portanto, é instável com perfil de divergência ou decrescentes para outro ponto fixo. Portanto, é instável com perfil de divergência oscilatória. Portanto, há aqui as órbitas vão se afastar do ponto fixo, mas de modo oscilatório. Podem ser oscilações crescentes, ou no caso, vamos ver um exemplo em que são crescentes e um outro caso em que são decrescentes, porque está a tender para um outro ponto fixo. As crescentes é quando está a divergir, portanto, está a divergir de modo, por exemplo, para mais ou menos infinito, temos oscilações crescentes divergentes com divergência exponencial, portanto, da órbita, da própria órbita em termos gerais, não tendendo para nenhum atrator. Isso é uma possibilidade. Ou seja, tendo para mais ou menos infinito. Há uma outra possibilidade em que as órbitas podem divergir, e até pode, mas se vão aproximar de outro ponto fixo, vão começar a divergir de modo oscilatório do ponto fixo inicial, mas depois essas oscilações começam a ser decrescentes à medida que se aproxima de outro ponto fixo que seja estável de modo oscilatório. Portanto, então vamos considerar, portanto, se f' de P, se a função, a derivada do mapa avaliada no ponto é inferior a menos 1, ele é instável com perfil de divergência oscilatório. Se a derivada do mapa avaliada no ponto fixo é superior a 1, ele é instável com perfil de divergência monotónico, ou seja, não oscila, diverge em relação ao ponto fixo. Portanto, se a derivada do mapa avaliada no ponto fixo for inferior a menos 1, instável com perfil de divergência oscilatório. Portanto, se a derivada do mapa avaliada no ponto fixo for inferior a menos 1, se a derivada do mapa no ponto fixo for, se a derivada do mapa avaliada no ponto fixo for superior a 1, ele é instável com perfil de divergência monotónico. E se estiver entre menos 1 e 0? Se estiver entre menos 1 e 0, a derivada do mapa avaliada no ponto fixo estiver entre menos 1 e 0, ele é estável com perfil de convergência oscilatório. Se estiver entre 0 inclusive e 1, é estável com perfil de convergência monotónico. Aqui a questão que se coloca, eu estou a considerar no caso de uma. Aqui o zero é uma questão relevante, porque poderá depender também aqui no zero. Estamos a considerar monotónico na seguinte situação. De um valor muito, 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 muito próximo de zero. Portanto, muito próximo de zero, muito próximo do ponto fixo, em que a iteração seguinte conduz ao ponto fixo. Ele pode também ter uma convergência oscilatória para uma derivada muito próximo de zero. Portanto, o zero é aqui um ponto de transição. Pode ser também oscilatória se tivermos um desvio um bocadinho maior em relação ao ponto fixo. Ele vai muito rapidamente tender para o ponto fixo, praticamente na próxima iteração, no caso numa primeira aproximação, se isto coincidir praticamente com f de p mais f' de p vezes epsilon t, isto fica zero e o f de p mais epsilon t é igual a f de p. Portanto, por isso coloca a questão do monotónico, porque é na iteração seguinte passa a ser logo o ponto fixo. Portanto, basta uma iteração para passar ao ponto fixo, não há nem oscilação, nem uma convergência exponencial, por exemplo, para o ponto fixo. E daí que tenha sido colocada aqui neste dispositivo no perfil de convergência monotónico, em termos de análise local, para uma aproximação de primeira ordem.
No entanto, acontece uma coisa semelhante àquela que estava ali, o estável, instável ou neutro. É que poderá haver um perfil de convergência oscilatório se tivermos uma diferença suficientemente elevada em relação ao ponto fixo. Portanto, este é um ponto de transição, mas pode ser classificado na convergência monotónica em termos de análise local. Local, considerando distâncias quase infinitesimalmente pequenas em relação ao ponto fixo, portanto, muito pequeninas em relação ao ponto fixo. Se tiver essa diferença muito pequena, então aquilo que vai acontecer é que na iteração seguinte, para todos os efeitos práticos, vai coincidir com o ponto fixo. Portanto, daí que tenha sido incorporado aqui nesta classificação no perfil de convergência monotónico, porque basta uma iteração para chegar ao ponto fixo. Mas há aqui uma ressalva, é que se o desvio for um bocadinho maior, pode haver uma convergência oscilatória monotónica, mas vai ser extremamente rápida para o ponto fixo. Agora, a convergência oscilatória, se está entre -1 e 0, se está entre 0 e 1, há um perfil de convergência monotónico para o ponto fixo. Portanto, é estável e a convergência oscilatória ou monotónica depende do sinal da derivada. Se for negativo, é oscilatória, se for positivo, é monotónica. Estes são os pontos centrais. Agora, a seguir, vamos ver, no próximo webinar, vamos ver o exemplo 1 do mapa linear. Portanto, por hoje ficamos e vamos ver no próximo webinar um exemplo que é o do mapa linear, em que vamos ver o cálculo completo, o mapa linear que já vimos no webinar anterior, mas com uma generalização com o x de t pertencente a R, ao conjunto dos números reais, e o R pertencente ao conjunto dos números reais. E vamos ver o cálculo dos pontos fixos e o método de análise dos pontos fixos implementados nesse caso prático. Portanto, e depois vamos ver o exemplo 2, que é o do mapa logístico. Portanto, isso vai nos permitir introduzir os conceitos de bifurcação, trabalhar com alguns exemplos aplicados que são relevantes para a gestão, para a economia, para a gestão, em termos gerais, e que têm sido utilizados, portanto, neste caso, o mapa linear que nos conduz nós vimos no caso anterior que conduzia ao crescimento exponencial, mas tem outras dinâmicas possíveis e vamos ver todas as dinâmicas possíveis do mapa linear e o conceito de bifurcação. Isso é no próximo webinar. Depois vamos ver a extensão desse mapa linear para o conceito de crescimento logístico e assim sucessivamente, portanto, e isso vai-nos conduzir depois à questão das bifurcações e da teoria do caos. Mas, portanto, por hoje ficamos, portanto, neste webinar e até ao próximo webinar em que começamos com os casos práticos.